Dados do Ministério da Saúde comprovam que de 2000 a 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas com idade de 10 e 14 anos. 45% com pessoas de idade de 15 a 19 anos, muito maior do que a alta da média da população, que é de 40%. Sim, o cenário é realmente preocupante. Isso pode acontecer com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho, com o filho de uma amiga. Isso porque está cada vez mais alta a depressão nos adolescentes, nos dias atuais. É muito difícil ser adolescente. Para falar um pouquinho dessa realidade, eu estou aqui com a psicanalista Josiane Ramos Ferreira, que acompanha essa realidade no seu consultório todos os dias, né, Josi? Oi, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Eu percebo uma diferença das crianças e os adolescentes de antes, quando eu comecei a trabalhar, e de agora. Sim. Hoje eu vejo uma necessidade enorme deles da presença dos pais, coisas que eu não via antes. Eles pedem muito pela presença, pelo diálogo, eles querem muito conversar com os pais sobre o que estão sentindo. Antigamente, eu notava que era mais assim uma rebeldia, não querer ficar junto, os pais até ficavam angustiados, né? Eles não querem mais saber da companhia, e tinha uma grande crise com relação a isso. Hoje eu vejo que os adolescentes ficam mais isolados e eles estão, pelo menos na minha experiência clínica, eu tenho percebido isso, pedindo pela presença e pela conversa com os pais. Então, eu acho isso um dado importante e curioso. Eu venho acompanhando e venho tentando entender o que aconteceu. Eu acho preocupante demais, né? Porque a gente como pai, né? Eu como mãe, a gente percebe que a gente fica na dúvida às vezes. Eu dou muita atenção, eu não estou mimando demais. Eu acho que tem os dois extremos, né, hoje. Tem o pai que mima demais, que quer dar todo aquele suporte, tudo que o filho precisa, e o pai que abandona. Será que é isso que está acontecendo? Então, né, a gente vive realmente assim esses dois extremos, mas hoje com a modernidade, né, com a ida da mulher, né, para o campo de trabalho, a criança desde pequenininha ela fica longe da família o dia todo e às vezes no final de semana também, eles ficam pouco tempo juntos, né? Eu avalio isso, que as famílias precisam passar mais tempo juntos e o mimar acaba acontecendo assim, por ficar longe na hora que está junto, né, não quer frustrar, Vira né? compensação. Exatamente, né? Então, a gente vê hoje adolescentes com muita dificuldade em lidar com a frustração. Quando acontece algum problema, Sim, eles ficam muito em crise com aquilo. E tem um problema sério na adolescência, porque o nosso cérebro ele é formado da parte de trás para frente. Aqui o lobo frontal, que é onde se forma a organização, onde se forma a crítica, o controle dos impulsos, o julgamento, se uma situação é perigosa ou não, isso se forma no final da formação mesmo do nosso cérebro, para lá dos 20 anos, 25 anos. Então, na adolescência, o que acontece? Eles estão com os impulsos muito ativos. A gente vê isso na prática. É verdade. Não a gente até acha que é um problema psicológico, então não é só psicológico. Não é só psicológico, é também biológico, é cerebral. Então, o que acontece? No sistema de recompensa cerebral que todos nós temos, no adolescente está super em desenvolvimento. Então, a área do prazer está muito ativada. E eles querem muito sentir prazer. E a área aqui da frente, que é a área desse controle do impulso, ela está ainda se processando, se organizando. Então, para um adolescente ficar frustrado com alguma coisa e rapidamente cometer algo de ruim com ele, é muito rápido. Para ele fazer uma atividade, seja ela qual for, muito perigosa, isso é muito rápido, porque o senso do juízo, vamos dizer assim, não está pronto ainda. Né? É que a gente fala, não tem nem juízo ainda. Poderia dizer, né? Porque o juízo está chegando ainda, né? Então, essa questão da adolescência, ela é muito complicada. Então, se a gente vê um adolescente que ele fica muito no quarto, que ele está muito deprimido, né? Fica muito isolado, que ele está perdendo apetite, que ele está dormindo pouco, que ele está doando coisas importantes para
para ele, é sinal que ele pode estar entrando realmente numa depressão ou começando a ter ideias suicidas. Se ele começa a ver muita coisa nas redes sociais ligado ao suicídio, se ele começa a se depreciar, autodepreciar, né? Eu sou um nada, não sirvo para nada, a gente tem que ficar de olho, porque tem adolescente que na frustração, quando ele não consegue fazer aquilo que ele quer, ele começa a se sentir a pior das pessoas, né? Tem adolescente muito perfeccionista, muito crítico, quer ir bem no vestibular, quer passar, né, na melhor faculdade, é muita pressão, né? é muita exigência, né? Então, junta tudo isso que nós estamos falando, né? A pessoa ela fica atormentada, perturbada, ela fica agoniada e às vezes ela pode começar a pensar realmente em se suicidar. E a gente vê um aumento mesmo do número de suicídio entre os adolescentes. Voltando um pouquinho lá na criança, né? Então, assim, é importante que a criança tenha uma estrutura para que ela chegue na adolescência mais preparada ou não? Isso não tem nada a ver? Na verdade, a adolescência, a gente reedita toda a nossa infância. Então, o que a gente viveu na infância vai ser ajustado, falando da questão psicológica, né? Vai ser ajustado na adolescência. Então, o que a gente passou na infância conta muito para a nossa adolescência. Se a nossa infância foi muito ruim, na adolescência a gente vai ter mais dificuldade, a tendência é essa. E como que é, assim, passar uma infância boa, né? Quando a criança ela apresenta uma necessidade, tem alguém para entender o que ela está sentindo. Se a gente pudesse resumir, é isso, né? A criança, ela precisa de algo, tem alguém que está ali para entender o que ela está precisando e oferecendo na medida certa, né? E o que a gente vê hoje? Às vezes a criança está precisando e não tem ninguém ali para fazer esse papel, né? Só que ao mesmo tempo, eu penso, a gente também tem que dar autonomia para essa criança. É difícil ser pai e mãe, né? Ainda mais na geração que a gente está, porque Verdade. a gente vê, você nota, Ju, que a gente passou por uma transformação, que nem a nossa geração, né? A gente passou por uma transformação, a gente viveu um pouquinho como que era antes e estamos vivendo agora, é diferente. Antigamente, quando o pai só olhava, a gente já entendia aquilo, né? Então, tinha realmente uma autoridade grande dos pais, uma autonomia pequena dos filhos. Hoje, com a questão da gente tem que dar autonomia, tem que dar liberdade, né? As escolas investindo nisso, é verdade. Mas nós perdemos um pouco a mão, porque a autonomia da criança cresceu demais e a autoridade dos pais diminuiu. E até dos professores, né? Então, Quando a gente leva isso para o ambiente da educação, a gente percebe que até os professores perderam autonomia, principalmente nos colégios particulares. Que o pai vai lá e fala, mas eu estou pagando, meu filho quer fazer tal coisa, ou passar de ano, ou não entregar tal trabalho. E tem uma coisa muito simples que a gente precisa se atentar e que ajuda muito. As crianças, os adolescentes, eles precisam ajudar em casa. Eles não podem só ser hóspedes em casa. Só comer, beber e dormir. Eles precisam entender que eles fazem parte daquela dinâmica. Eles têm que levar o prato lá na pia. A criança, quando ela começa a conseguir fazer isso, ela já tem que começar a ajudar a mãe, ajudar o pai a cuidar. Isso vai ganhando um senso de responsabilidade, de respeito, né? Então, hoje, se a gente vê, tem muito adolescente, muita criança na mordomia, a gente pode falar assim, né? Tudo muito na mão, tudo muito na mão. Muito. A gente vê adolescente de 17 anos que a mãe leva café na cama ainda. A minha filha faz o leite dela. A minha filha arruma a cama dela. Minha filha tem 9, a outra tem 5. E a de 5 é até melhor, é engraçado isso, porque a de 9 acaba sendo mais mimada. Porque eu percebi agora, por exemplo, nas férias, falei, você não vai mais cedo para a escola, então você vai arrumar a sua cama. Isso com a de 9. A de 5 eu acho que que exagero, mas aí acaba que a de 5 também começou a arrumar a cama. Porque a de 9 arruma, então a de 5 também leva o prato dela na pia. Então, essa autonomia é ótima, necessária para que esse adolescente aprenda a ser responsável, a respeitar. Tudo começa em casa. Os pais têm que estar a todo momento se esforçando nessa orientação, né? Em ajudá-los nesse processo. Essa autonomia é boa. Agora, aquela autonomia da criança ou do adolescente dizer, eu quero que faça isso para mim, e o pai vai e faz, né? Essa liberdade que o adolescente e a criança foi ganhando, que é diferente da nossa época, né? E que é interessante porque a gente gosta de conversar com eles, tudo, mas eles vão ganhando muito espaço e acabam muitas vezes mandando no pai. Na verdade, tem que encontrar um equilíbrio, né, Josi? Acho que é isso, encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra. Não precisa ser totalmente aquele pai que é autoritário, né? Acho que o diálogo ele tem que existir, mas também tem que colocar os seus limites. A criança pede por limites. Né? A criança pede, a gente não tem que se sentir culpado ou sentir preocupado se a gente frustrou.
né? Outro dia também com meu filho, ele tinha que levar, não lembro agora o que, para a escola, e eu esqueci de colocar na mochila. Eu falei, bom, não vai dar tempo de eu levar e tal. Ele vai ter que lidar com essa frustração, depois eu converso com ele, né? Exatamente. Então, a gente não pode ficar desesperado e falar, meu Deus, ele ficou sem isso, eu tenho que arrumar de Eles todo não são jeito. tão frágeis Porque assim, ele não na vai aguentar, ele vai verdade, passar né? vergonha perante as pessoas. Então, eles vão ter que lidar, a gente tem que aguentar, a gente aguentar também frustrá-los, né? Nós pais agora, estamos numa geração de muita culpa. A gente fica muito culpado por não fazer exatamente como a gente acha que deveria. Então, a gente acaba, às vezes, pecando em não frustrar, em não corrigir, não colocar limite. Nós precisamos resgatar isso. E as crianças estão pedindo isso. Eu vejo na clínica, através de desenho, de brincadeira, na fala. Elas pedem mais a presença. Os pais tiveram filhos, eles têm essa missão, eles vão ter que educar. É super difícil educar, eu acho a tarefa mais difícil educar. Eu acho difícil. Então, por isso que a gente tem que conversar um com o outro, Sim. tem que admitir, eu tenho fraqueza nessa área, eu preciso melhorar nisso. A gente tem que se permitir se avaliar como pai e mãe e buscar ajuda se a gente tiver com dificuldade para lidar com aquela situação, né? Josi, infelizmente nosso tempo acabou. Que pena. A gente teria talvez 1 hora, pelo menos, para conseguir falar sobre um assunto tão complexo. Mas agradeço muito pela sua Obrigada, presença, pelas informações que você trouxe aqui. Eu queria deixar um recado que, se você perceber, né, que seu filho ou que algum conhecido está passando por isso, procurar um especialista, acho que é super importante. A gente também tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atua 24 horas por telefone, pelo site, por chat, por Skype, né? Então, a gente tem muita ajuda. Vale a pena procurar e ficar atento. Vale a pena. E agora nós temos um serviço novo aqui em Americana, na rodoviária, que é um plantão psicológico. É um serviço gratuito. Qualquer pessoa que está sentindo muito angustiado, seja pensando em se matar ou qualquer tipo de outra angústia, pode chegar lá e vai ser atendido e vai ser direcionado da melhor forma possível para ser cuidado. Então, a gente tem na cidade esse trabalho agora novo da Ticiana, que é uma psicóloga que está coordenando. Então, a gente tem ofertado na cidade, né, trabalhos, a pessoa tem que procurar mesmo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Até. E até o próximo programa. Oi, gente! Hoje eu estou aqui com o meu menininho. Você vai bater em mim se eu falar assim? Vai ficar bravo? Eu tô aqui com o meu sobrinho, filho, o Leonardo. Crispe, né, Léo? Todo mundo te conhece assim? A gente hoje está com um tema, assim, bem bacana, que às vezes não é tão falado. E posso confessar uma coisa? Eu vou descobrir muita coisa hoje, né, Léo? Que acho que você nunca me contou. Talvez. Nós vamos falar sobre essa dificuldade que é entrar na adolescência, como que é quando a criança vira, né, de criança para adolescente. Então, Léo, obrigada por você ter vindo, viu, gatão? Agora, vamos conversar. A gente está aqui super à vontade. Eu queria saber de você. Bom, eu acompanho a sua vida desde sempre, porém tenho certeza que muita coisa eu não sei. Então, eu gostaria que você ficasse muito à vontade e falasse o que você quiser, tá? Então, assim, eu sei que você teve uma adolescência precoce, certo? Não sei se você lembra disso. Lembro. Como é que foi? Nossa, foi muito ruim o primeiro dia, que, tipo, eu tava numa festa de uma amiga. Isso. E, tipo, eu comecei a passar mal da tontura no meio da festa, eu saí correndo pedindo ajuda porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí, tipo, aí você foi me buscar na festa, no meio da festa, que eu pedi pra ligarem pra você. Você tava branco. Eu tava passando muito mal. Dor de cabeça, tontura, não sabia nem onde eu tava mais. Aí ligaram pra você foi me buscar. E você não esquece disso, Léo? Te marcou? Você teve muita tontura nessa sua transição de criança para adolescente, né? O que você sente que mudou no seu corpo? Hoje você sente o quê? Você se sente um homem, um adolescente? O que você sente? Acho que um adolescente normal. Um pouco alto. Mas Não tão normal assim, né? Mas aí já é parte de família. Só que, tipo... Seu corpo. O que mudou muito, que você achou? Sentimento? Não muita coisa, porque falam que o homem não... A criança do homem não sai, então... Ah, isso é verdade. Vai ser Homem. uma eterna criança esse menino aqui. Mas assim, o seu corpo mudou, a sua voz engrossou. Minha voz.
Sua voz engrossou, espinhas no rosto nasceram, né? Pelo, barba, exatamente. E o coração? Ficou mais amável? Como que é isso aí? Começou a olhar as amigas de outra maneira, as mulheres? Algumas. Algumas. Bem poucas no começo, mas agora já tem a minha. Já tem a sua, né? E é estranho quando você pouco. começa a ter esse desejo? Um pouco, Esse olhar assim diferente? um pouco. Léo, você é uma pessoa que tem muitos amigos. E a Ju, no outro programa, ela falou um pouquinho de suicídio na adolescência. Você tem algum amigo para contar um pouquinho? Como que é? Você se sente triste nessa fase que muda da criança para adolescente? Se tem uma tristeza dentro de você ou é muito medo, você não sabe pôr para fora? Não, tipo, acho que medo eu não tenho, tipo... Mas você não tinha medo de morrer? Mas isso daí era quando, tipo, acontecia alguma coisa no dia, sabe? Aí eu ficava pensando... Da antes de tontura, dormir. essas coisas assim? E eu ficava pensando antes de dormir, nossa, como que eu vou morrer um dia, com quantos anos? Entendi. Só que aí passava eu dormia tranquilo depois. Um amigo, assim, eu já tive vários, que, tipo, tentaram suicídio. Eles se cortam, Léo? Alguns. Já tive alguns que se cortam. E você chega a falar com eles, dá alguma dica? Porque geralmente esses adolescentes, eles não contam para os pais, né? Então, e por que não conta? Os pais são difíceis? É culpa dos pais também? Ou nem sempre? A maioria, tipo, é culpa dos pais, mas tem aquela depressão que é a depressão da internet. Que, tipo, é uma pessoa que finge ter depressão, só que, na verdade, ela não tem. Tipo, que fica postando coisa depressiva, entendeu? Entendi. Mas, tipo, não é só porque um adolescente não sorri ou é feliz que ele tem depressão. Tipo... Como assim? Não entendi. Porque a pessoa, às vezes, ela vai colocar, você quer dizer, não, na internet assim, essas frases, assim, de reflexão, ou ela é depressiva mesmo? Então, as pessoas, tipo, que falam na internet que... Vou dar um exemplo. Tipo, eu sou triste, eu não sou feliz, tipo, eu não sorrio, não saio de casa, não sei o que lá. Mas eu conheço várias pessoas que não tem nada a ver isso e tem depressão. Tipo, a pessoa é feliz... Sorridente, toda na internet e por dentro... Sorri e por dentro é morto. Às vezes é só uma casca, né? E esses seus amigos que às vezes têm esses tipos de depressão, usa droga? E o que eles falam pra você? Tipo, ninguém nunca me ofereceu porque eles sabem o que acontece, entendeu? Tipo, eles provaram e... E por você ser amigo, eles não vão te oferecer isso? Mas, tipo, já tive vários acontecimentos de amigos que foram parar no hospital, na delegacia, por causa de droga. Mas eles falam pra você por que eles usam? Não. Nunca chegaram a falar assim, intimamente? Não. Tipo, tem os que usam drogas pra... Tipo... Graça. Uns que usam por graça e outros que acham que vai, tipo, acabar a vida no primeiro beck de maconha que você fumar, entendeu? Entendi. Mas... Porque eles querem acabar com a vida. Tá. Alguns são. Ô, Léo, e fala pra mim um pouquinho, a gente teve aquele lance, né, fortíssimo da baleia azul, que levaram crianças a se suicidarem, porque é um jogo. Você chegou, né, a participar dessa baleia azul, assim, mas... Participar não, mas você é da sua época, né? E agora tem um outro jogo, não tem? Não é exatamente um jogo, mas, tipo, era... Como eu posso dizer? Era um negócio que tava rodando na internet que, tipo... Era quase a mesma coisa da baleia azul, que você ia lá, entrava no negócio e ele falava pra você fazer um monte de coisa, tipo, relacionada a suicídio ou, sei lá, se cortar, mandar vídeo se cortando, tipo... Era basicamente uma baleia azul, só que mais atualizada. Entendi. Com mais coisa. E isso daí rola entre vocês, assim, a torta direito. Porque, tipo, na internet é mais ou menos difícil de descobrir quem tá por trás, né? Entendi. Porque, tipo, a pessoa pode meio que se camuflar na internet, mas é bem possível de descobrir quem faz isso. Quem entendeu? faz isso. Mas vocês, assim, você, por exemplo... nunca participou da Baleia Azul? Você teve algum amigo que participou? Não, amigo não. Não? E agora fala um pouquinho, o que você espera dos pais, assim, o que você espera da gente para ajudar vocês? Ou esses seus amigos que têm esse tipo de depressão? O que a gente pode fazer para ajudar? Que às vezes a gente não consegue ver?
Tipo, se colocar no lugar de amigo, não de pai. Se colocar no lugar de amigo e não de pai? É. E você acha que se eu me colocar no lugar de amigo, você vai se abrir mais comigo? Acho. Tem certeza? Uhum. E o que que você espera que a gente pergunte? Vocês, assim, se tá Ah, tudo bem, quer contar, quer não. conversar? Tipo, o que tá acontecendo na minha vida atualmente. E o que que tá acontecendo na sua vida atualmente? Ah, mudou muita coisa, né? Mudou, né? Mudou. Mas você tá bem? Você tá feliz? Eu tô. Tá? Então eu fico feliz também. E você quer deixar alguma dica para os seus amigos também? Porque assim, a gente às vezes acaba não ouvindo, né, os nossos adolescentes, e a gente é pai, a gente é mãe, não é fácil pra gente também, como não é fácil para vocês, né? Então assim, eu gostei do que o Léo falou, então a gente tem que se colocar um pouquinho mais no lugar deles. E vamos ser mais amigo deles, vamos conversar, ouvir mais o que eles têm para falar. Porque a gente fica tão preocupada, a gente quer colocar eles numa redoma de vidro e não é assim, né? A gente cria eles para o mundo e não para a gente. Então eu acho que fica uma dica. Léo, gostei, aprendi muito com você, ainda vou aprender, né? Fico feliz. E é isso, gente. Eu tô um pouco mexida, né? Porque é nossa cria, então a gente fica meio, né? Meio balançada com tudo que a gente ouve. Mas eu acho muito importante e a gente ficar atento, né, Léo? Porque as crianças e adolescentes mostram, né? Sim. Sinais que não estão bem, que estão apreensivos e essas coisas, né? Uhum. Então é isso? É isso. É isso aí? Tem alguma dica para os pais? Sejam amigos dos Sempre. seus filhos. É, sempre. Então tá bom. Léo, obrigado, gato. Valeu. Gente, obrigada e até a próxima.